sou João Live, eu comecei a minha carreira de forma assim, quase casual. Também fazia a faculdade de comunicação lá no Rio Grande do Sul, na PUC do Rio Grande do Sul, Famecos, escola muito legal. Mas todo o meu interesse era economia. Só que as oportunidades de estágio que começaram a aparecer eram na área de comunicação. Carreguei caixa, fui estagiário, escrevi de graça, camelei bastante, comi bastante grama até que eu recebi a minha primeira proposta de emprego numa agência que era uma agência criativa lá, naquele contexto, uma agência muito criativa. E foi uma história muito legal, porque ali eu comecei a gostar da propaganda e minha trajetória começou a mudar nesse sentido. Eu comecei aos poucos, colocar a economia em segundo plano e a publicidade, a comunicação em primeiro. A propaganda, eu gostei da propaganda e a propaganda gostou de mim. A gente foi, então, trilhando junto esses anos todos. Fui lá no meu estado, eu digo meu estado, não sou nascido em Porto Alegre, mas é muito meu estado, Colorado, né? Gaúcho, churrasqueiro, e muito saudoso, muito querida Porto Alegre para mim. Fui diretor de criação, fui redator, fui diretor executivo, tive assim já uma trajetória lá e um dia decidi passar 2 anos em São Paulo. 2 anos para aprender mais coisas num centro que amalgamava muito da cultura e do investimento e das grandes contas, para voltar para Porto Alegre depois. Como a vida ela é uma série de previsões que não acontecem, de novo, eu fui gostando de São Paulo, fui gostando do mercado de São Paulo e São Paulo foi gostando de mim. Então, por que não? E são só 30 anos. Então, desde essa decisão de passar 2 anos em São Paulo. Eu tenho filhos paulistanos, né? E desenvolvi todo um ecossistema aqui, que é muito legal, sem esquecer, né, dos amigos, da família, das memórias e dos lugares de Porto Alegre. Em São Paulo eu fui também, camelei bastante, porque eu atingi ali um outro nível de disputa com profissionais bastante mais formados, num contexto na época que, de verdade, eram 2 ou 3 agências que tinham prestígio, todas as outras eram uma segunda divisão. Um cenário bem diferente do que existe hoje, onde o cliente escolhe a sua agência e várias têm prestígio e todas elas são meio que diferentes, mesmo com uma pressão muito grande para que elas sejam todas iguais. DPZ, Marcan, FNASCA, até chegar na Talent como redator e depois de virar diretor associado de criação, diretor de criação, VP de criação, COO e CEO já fazem 6 ou 7 anos que eu estou nessa função, o que muito me remunera emocionalmente, porque a Talent, para mim, para mim é um pouco assim, o ideal de uma agência de propaganda naquilo que faz a gente ser respeitado como tal, né? Uma agência muito séria, muito solidária, né? Muito interessada nos problemas dos clientes, procurando soluções duráveis, depois a gente pode falar um pouco sobre isso, e procurando também ser aquele parceiro dos momentos de sofrimento e de glória também dos clientes. O discurso de ser uma agência focada em resultado, ele de 5 anos para cá, focada nos negócios ou no business do cliente, ele é recorrente em todas as agências. A questão é que você realmente ser focado no business do cliente não é uma frase, não é uma promessa. É uma disciplina e é uma disciplina que às vezes te custa caro, né? Então, não são tantas agências que realmente têm o walk igual ao talk. Não obstante, tem algumas que, assim como a Talent, tem uma capacidade de aportar além
da propaganda, e sim com comunicação, como um leverage, como uma alavancagem da vida dos seus clientes. Então, eu sempre gostei muito da Talent, eu tenho lá muito mais momentos bons do que ruins, tem semanas ruins, semanas boas, mas muito mais semanas boas do que ruins, num ambiente que eu achei sempre muito, muito saudável e muito produtivo. E essa é um pouco a minha trajetória. Ganhei uma série de prêmios na propaganda brasileira, alguns por um trabalho, alguns pelo ano, e alguns, inclusive, como o Hall of Fame da Bramac, pela trajetória, né? O troféu Garra de Galo também é um prêmio dado pela trajetória, pela contribuição ao mercado, e esses dois prêmios me orgulham muito, essas duas distinções me orgulham muito, porque contam de alguma maneira, hey, sua carreira ajuda o mercado, e isso é bom o suficiente para a gente se sentir reconhecido. Eu sempre fui um criativo que, desde épocas imemoriais, gostava de trabalhar em grupo, gostava de trabalhar coletivamente, procurando ali usando de cada pessoa, de cada background e de cada skill para ajudar a formar uma opinião e uma recomendação sobre as coisas. Nunca fui um criativo que procurou preponderar ou fazer as coisas sozinhos, ou ter autonomia total. Ninguém tem autonomia total, isso é bullshit, dura pouco, e no final as pessoas acabam sendo expelidas do organismo porque têm dificuldade de conviver, dificuldade de criar interesses comuns. Então, isso para mim sempre teve na pauta da minha atuação. Inclusive com os CMOs, os diretores de marketing, as equipes de marketing, sempre tive muito interesse, né, no ângulo que eles tinham das coisas. Nunca achei, por exemplo, que a área de marketing das empresas fosse um transtorno, né, um problema para o meu trabalho. Muito pelo contrário, é ali que sai todo o insumo, né? É ali que sai toda a pressão. Se você não entende o problema do cliente, se você não entende o objetivo do cliente, você vai ficar condenado a executar pequenas funções secundárias e não essenciais ao negócio. Nesse sentido, a minha vivência com o estudo da economia também ajudou muito a entender esses objetivos maiores, a entender onde as empresas, onde as marcas se situam no cosmo da economia, do empresariado, né, da competição, para poder pautar o meu trabalho. E o marketing como ciência, né, evoluiu tremendamente nos últimos 50 anos. É uma disciplina que você, mesmo não sendo um profissional de marketing diretamente, não trabalhando numa empresa na área de marketing, mas como eu, por exemplo, um prestador de serviço, precisa conhecer as essências, não os detalhes, não os pequenos detalhes. Vai estar sendo muito bem cuidado por outras pessoas, mas as essências, as bases, né, os pilares que levam uma marca e, therefore, e consequentemente uma empresa a conquistar espaço. Porque o objetivo das áreas de marketing ou pelo menos deveria ser, e em muitas empresas hoje diretamente conectado aos objetivos da empresa, os objetivos do negócio. Você ainda vê, em alguns lugares, em alguns anunciantes, uma desconexão bastante grande de objetivos de comunicação com objetivos de negócio. Uma série de medidas e de procedimentos
que parecem não estar também engajados nesse ganho de asset, nesse ganho de território. Cada vez menos, preciso dizer, os CMOs, os profissionais de marketing, foram chamados, têm sido chamados, à medida que o ambiente negocial fica mais complicado, né, eles têm sido chamados a realmente entrar num fluxo, que é o fluxo como nós crescemos, como nós nos protegemos, como nós agredimos, como nós ganhamos no mercado, como nós sobrevivemos, e o que gerou aí uma série de profissionais com grande poder de empreendedorismo, ou intraempreendedorismo. Nesse sentido, eu acho que a Talent e nós temos bastante sorte que a maioria dos nossos clientes tem um espírito empreendedor e não um espírito de viver de protocolos. Então, e é muito interessante, porque, apesar de toda a ciência envolvida no marketing dos dados, né, na análise dos dados, na inteligência gerada, você precisa ter espírito empreendedor. Você precisa, porque decidir e tomar o risco é uma condição. Você não consegue ter, através dos dados, da análise, você não consegue ter certeza de nada. Você tem indicadores, mas você não consegue ter certeza de nada. A certeza, ela só vai acontecer depois, e essa incerteza de decidir requer espírito empreendedor e requer coragem também. Senão você pode ficar durante anos pedindo dados e pedindo mais dados e afogando nesses dados sem a última qualidade que precisa na ciência do marketing, que é a decisão e a tomada de risco. O futuro do marketing, o futuro da comunicação também, ele é um alvo, né, cuja visão não é a visão estereotipada que se apregoa, e também não é uma visão conservadora. Vou dar alguns exemplos. Ultimamente, a gente tem vivido um tempo onde muitas áreas de marketing têm se preocupado bastante sobre a participação na sociedade e tal. O marketing como o que se convencionou chamar pejorativamente, eu acho injustamente até, o marketing de lacração. Essas coisas são importantes, as empresas são atores da sociedade que foram chamadas a participar. Não se pode ficar escondido, protegido, só ganhando seu dinheiro, né, sem ter uma visão. Mas essa chamada a participar, ela se aplica muito mais e fundamentalmente ao ambiente interno das empresas, para que depois ela possa ser comunicada. Qualquer whitewash ou tentativa de lacração sem substância tem sido e vai ser cada vez mais um desastre, né? Eu sempre pergunto, poxa, mas será que o mundo, os consumidores, né, a sociedade, não espera também de você, como uma empresa que fornece produto X, que no próprio fornecimento do produto X, na embalagem, no posicionamento, na distribuição, no preço, você não tenha também melhorias para a sociedade? Eu acredito muito numa empresa que, embora não faça marketing de lacração, e que seja, digamos assim, mais conservador, mas ela está participando na sociedade à medida que ela oferece produtos melhores, condições melhores de consumo, distribuição melhor, redução de impacto de embalagem, né? Redução de custo para ela mesma e para o consumidor, como um importante participante da sociedade. Então, existe um momento que parece que assim, uma empresa que está só trabalhando e oferecendo produtos, ela não é boa o suficiente. Ela não é boa o suficiente
se ela não tiver um pensamento evolutivo, nem daquilo que ela está fazendo. Se ela não desafiar as regras do mercado para impor maneiras mais inteligentes, mais legais, né, de fazer as coisas. Se ela estiver só esperando que o mundo não mude nunca. Mas se ela estiver, através da sua atividade meio, ajudando a promover uma transformação para melhor, ela é um espetacular ator no contexto da sociedade. A gente vê empresas aí, por exemplo, na contramão disso, tem muito investimentos, por exemplo, em ESG, mas na casinha do lado, mas ela mesma, a sua atividade meio, ela não procura melhorar e adotar novas práticas e novas melhorias, tornando aquela atividade ainda bastante conservadora e não evolutiva. Então, acho que são coisas que a gente tem que analisar separadamente e ver assim, bom, essa empresa está colaborando. E ela está colaborando dentro daquilo que ela faz melhor, que é o produto dela, o serviço que ela oferece. Imperfeito tudo será, mas tem uma visão evolutiva aí. Então, eu acho assim, eu estou pregando uma coisa que eu disse não vai ser, eu acho assim, infelizmente o futuro é um alvo móvel, ou felizmente, porque isso deixa as coisas fascinantes, o futuro é um alvo móvel, ele a gente dá corpo para ele durante 6 meses, e aí a gente persegue aquilo, daí ele já não está mais aqui, ele está um pouco mais ali, um pouco mais virado para o outro lado, e é essa convivência entre aquilo que é tendência e aquilo que é consagrado, que vai se adaptando, se invadindo, para fazer com que o mundo avance, que a gente vai encontrando ali as sínteses do futuro. Acho que o marketing não escapa disso, ele não é de um jeito só, ele não é como era, ele não é como vai ser. Você vai, por exemplo, num evento de marketing, ou um evento de tendência, se você vai só num, você cristaliza uma imagem que o próprio próximo evento vai começar a desfazer, né? Empresas que falaram no mesmo evento 2 anos atrás não existem mais, outras existem, são muito maiores. Pessoas que falaram ali com grande verve não estão mais numa posição de liderança do mercado. Então, é preciso ficar atento, ter um poder de curadoria para ver o que realmente é, o que não é. Além de estar atento, estar muito disposto à mudança. Um dos nossos ex-clientes falou uma frase maravilhosa, que assim, não é transformação de cultura, é cultura de transformação. Não é que você vai transformar a cultura uma vez. Você vai se transformar o tempo inteiro. Mas para se transformar o tempo inteiro, você tem que estar acompanhando esse alvo móvel o tempo inteiro. Porque o que era cristalizado há 1 ano atrás, ele já está diferente esse ano e assim vai ser. Dá trabalho, mas é maravilhoso. Certeza de que você está num caminho evolutivo e que você não vai estar fazendo a mesma coisa que você fazia 5 anos atrás, ela vai estar extremamente transformada pelas demandas da sociedade. O contexto da concorrencial, concorrer, né, ser competente, fazer coisas, é sempre uma necessidade, mas existe uma outra dimensão do nosso negócio, de todos os negócios, que é a promoção coletiva da importância daquilo que a gente faz, né? São entidades, associações, né, academias que concentram conhecimento, que capilarizam esse conhecimento, que trazem novas visões e novas sínteses das coisas, que são pontos, lugares de encontro entre competências
e capacidades, fortalecendo, né, fornecendo pilares para a nossa atividade. A Abramark é uma dessas instituições que nos ajudam a ter solidez, nos ajudam a ter um mercado muito competente, reconhecido muito no mundo, um mercado sólido, um mercado que, embora imperfeito, é bastante técnico e bastante sério, né? Um nível que eu acho, inclusive, que respeitável, acima de países importantes do contexto global, e eu acho que a Abramark faz esse serviço muito bem, né, de fornecer conhecimento, fornecer sínteses, congregar pessoas, trazer, juntar competências para analisar, representar, melhorar, avançar, evoluir o nosso mercado, que é um mercado expandido, não é um mercado só do profissional de marketing, é um mercado que hoje traz gente de dentro das empresas que não trazia antes, inclusive, né? Você pensar que a área de procurement hoje é tão conhecida dentro dos fornecedores quanto a área de marketing, precisa existir síntese, já está bem melhor. Antigamente, eram dois titãs se encontrando num ringue de boxe. Isso já tem outra síntese, já tem outra conversa, está muito mais, digamos assim, existe muito mais jurisprudência e muito mais conversa, muito mais desejo de que a conversa seja produtiva do que era anos atrás. Então, é só para dar um exemplo, né, que novas disciplinas e novos players a gente tem que trazer para dentro das nossas associações, inclusive a Abramark tem feito esse trabalho, que eu chamo de um marketing expandido, é um marketing mais todas as competências que estão em volta para fazer com que os esforços sejam cada vez mais bem-sucedidos, mais úteis, mais importantes para a sociedade, né, e mais efetivos no sentido de fazer com que as empresas sejam atores muito importantes.